Bem-vindos de volta à nossa série do livro de Provérbios, e nós estamos no capítulo 4, versículos 18 e 19. Então vamos ler. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado por tua gentileza. Obrigado por Cristo e pelo Evangelho. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela sua providência gentil em nossas vidas. Pai, eu oro pelos jovens que vão ouvir esta série de provérbios. Ó Deus, por favor, Senhor. Por favor, salve eles. Atraia eles para ti. Faça com que eles enxerguem a beleza de Cristo. Então, Pai, eu oro, preencha cada um deles com sabedoria, com o Espírito Santo, e que eles possam caminhar na vereda da luz. Que a vida deles seja como a luz da aurora, sempre crescente. Que eles conheçam ao Senhor, que eles possam servir e amar o Senhor. E um dia que eles estejam diante de Ti para ouvir: vinde benditos do meu Pai, vinde para o gozo, para a alegria do seu Senhor. Ó Deus, trabalhe no coração deles, daqueles que vão ouvir isso aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Basta olhar para o versículo 18 por um momento e olhar para a promessa disso. É tão bonita. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não seria razoável fazer isso o objetivo da sua vida? Eu vivi muito e eu trabalhei com muitas pessoas que arruinaram suas vidas. E eu me lembro de vidas jovens que começam... Você pode assim ver fotos deles, você como era um bebê lá na escola primária, no jardim da infância, na escola fundamental, mas a vida deles continua. E simplesmente parece que ela vai se deteriorando. Eles não vão de uma luz para uma luz ainda maior, mas parece que eles vão de uma luz para a escuridão cada vez mais escura. E isso arruina. O pecado, jovens, me escutem, o pecado é uma coisa mortal. Sabe, nós já falamos sobre isso antes. É como um animal selvagem lá fora, do lado de fora da sua tenda, querendo te pegar pelo seu desejo e te devorar. Então você vai até 1 Pedro e você ouve que o próprio diabo é como um leão que está bramando, procurando a quem ele possa tragar. Há muita escuridão neste mundo, muita escuridão espiritual, moral, e é destrutivo. Isso destrói vidas, simplesmente. E a única maneira de escapar disso é através da fé em Jesus Cristo e estudando a sua palavra, estudando a sua palavra, estudando a sua palavra. Sabe, o mundo ainda não viu, eu acredito, uma pessoa... O mundo nunca vai ver uma pessoa que pode esgotar totalmente todas as bênçãos que vêm de conhecer a palavra de Deus. Mas agora, pense a respeito disso. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e você diz, eu não sei, você tem aí 7 anos, 8 anos, 10 anos. Tantas pessoas começam o cristianismo delas quando elas têm 30 e 40 anos. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas quando eu penso que se você confiasse em Cristo agora e se dedicasse a isso, mesmo que você não seja um pregador ou não queira ser um missionário, você vai ser um médico, um advogado ou um operário em construções, qualquer coisa. Se você apenas se dedicasse ao estudo da palavra de Deus, na sabedoria, caminhando nesses caminhos de luz, que vida maravilhosa você teria. E isso, é por isso que nós estamos aqui hoje. Sim, em primeiro lugar, para a glória de Deus. Mas para você, que a sua vida não seja como o versículo 19, o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Mas que a sua vida seja sempre cheia de luz e que essa luz possa crescer como a beleza, ou a luz da aurora, que um dia talvez o sol nasça ao meio-dia e que você caminhe com tanta luz. Ok, bem,
diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o que nós devemos fazer? Quero dizer, acho que todos nós poderíamos reconhecer que isso é certo, e isso é bom. Isso seria uma vida abençoada. Mas como nós devemos responder? Bem, eu peguei alguns versos aqui em Provérbios e Salmos e no Novo Testamento que falam a respeito de veredas, caminhos. Então vamos apenas olhar. Ok, nós sabemos que bênção é viver uma vida caminhando na luz de Deus. Então, como devemos responder? Antes de tudo, Provérbios 3:6 diz isso. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Sabe, uma das razões para as provações e as dificuldades, doenças, fraquezas, é para nos mostrar algo. A nossa total dependência de Deus. Nós somos totalmente dependentes dele, não apenas para respirar, não apenas para a batida do nosso coração, mas somos totalmente dependentes dele, da sabedoria dele. Você realmente começa a crescer quando percebe que não tem nenhuma sabedoria de você mesmo. Você não nasceu com sabedoria com você. Você não é uma pessoa excepcional. Então, nós precisamos da sabedoria de Deus. Precisamos da sabedoria de Deus nos direcionando em todos os seus caminhos, reconhecendo Ele. Vamos olhar para isso dessa maneira. Dupla. Antes de tudo, você não conhece o caminho que você deve caminhar sozinho. E em segundo lugar, mesmo se você conhecesse o caminho, você não teria a força, o poder espiritual e a proteção para fazer isso. Você precisa, então, de Deus, não apenas para te mostrar o caminho, mas para te ajudar a trilhar o caminho, para te dar força para trilhar o caminho, para te proteger no caminho. Então, nós precisamos reconhecer Ele em todas as nossas formas, em tudo o que nós fazemos. Nós precisamos dizer, ó Senhor, eu não sou totalmente sábio, o Senhor é. Eu não sou totalmente poderoso, mas o Senhor é. Ó Senhor, se este é o caminho que eu devo seguir, por favor, me mostre. E se é assim que eu devo seguir, Senhor, então, por favor, me sustente nisso, me ajude. Nós precisamos dele para todas as coisas. A sabedoria para conhecer o que fazer e o poder para fazer isso. Eu costumava dizer aos jovens pregadores que vocês precisam do poder de Deus para pregar. Agora eu digo a eles que vocês precisam do poder de Deus para amarrar os sapatos, respirar, para simplesmente caminhar neste mundo, para simplesmente viver neste mundo. Nós precisamos do bem de Deus. Nós precisamos da direção dele. E nós precisamos da força dele. Eu sei que muitas vezes você vai orar, ó Deus, me guie, me guie, me guie, mas você percebe que ele principalmente vai liderar o seu povo através da palavra de Deus. E que quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais você vai entender a vontade dele, ou na linguagem que nós temos aqui, mais a luz da aurora vai resplandecer. Ó, como você precisa, jovem, ler, estudar, memorizar, meditar, obedecer a palavra de Deus. Em todos os seus caminhos, reconhece Ele, Ele endireitará as tuas veredas. Sabe? Mesmo quando eu olho para trás na minha vida, e é incrível, agora que eu estou mais velho, eu não sou incomum. Todos os crentes mais velhos podem dizer isso. Todos eles vão te dizer, uau, quando eu olho para trás na minha vida, eu posso enxergar Deus dirigindo as coisas, me dirigindo, criando circunstâncias. Significa que tudo na minha vida foi orquestrado por Deus. Você pode enxergar mais claramente quanto mais velho você se torna. Então, isso é o que nós precisamos. Então, reconheça Ele. Sempre que você for fazer qualquer coisa, sempre que você for tomar qualquer decisão, na vida, qualquer mudança que você for fazer na sua vida, absolutamente todas as coisas, diga, ó Deus, aparentemente parece que eu deveria fazer isso, mas o Senhor conhece todas as coisas e eu não. Senhor, parece que é uma coisa fácil de ser feita, mas eu preciso da sua força para respirar, então me ajude. E se lembre disso, jovens, não apenas... Bem, deixa eu dizer isso. Eu não posso dizer a vocês quantas pessoas já vieram até mim e a outros pastores para aconselhamento. Mas eles realmente não queriam aconselhamento. Sabe o que eles queriam? Apenas que alguém concordasse com eles. E se você não concorda com eles, então eles vão encontrar alguém que concorde. Não seja assim. Peça a Deus para te guiar e te mostrar. E quando for talvez contra o que você deseja, confie nele.
Confie nele. É a única maneira de trilhar o caminho reto. Em Provérbios 4, 25 e 27, no mesmo capítulo que nós estamos estudando agora, diz: como você caminha no caminho, como você deve responder, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Sabe? Se você está olhando para uma coisa errada, você vai acabar no lugar errado. E aqui, o que diz, sabe? Digamos que seja isso na sua frente. Esta é a palavra de Deus, está chamando você. Olhe para mim, venha até mim, venha para cá, venha para cá. Bem, deveria ser fácil. O problema é que o caminho é muito estreito. O problema é a direção que ele vai nos guiar, às vezes, não é a direção que nós queremos caminhar. O problema é que, às vezes, nós queremos ser autônomos, autogovernantes de nós mesmos, obstinados, não queremos obedecer a Deus porque isso vai contra os nossos desejos. E, além disso, há todas essas vozes fazendo promessas. E se as promessas que estão fazendo não estão de acordo com a palavra de Deus, essas promessas, enfim, bem, não são dignas de confiança. E elas vão trazer dano e ruína para a sua vida. Há tantas vozes concorrentes. Então, o que isso quer dizer? Que há tantas pessoas, sabe? Eu assisti uma corrida de bicicleta ontem na televisão, ou no meu computador. E era uma rua bem estreita. E a coisa que era incrível não era apenas atletismo, o atletismo do ciclista, mas o fato de haver pessoas a poucos metros deles, à esquerda e à direita, e eles estavam acenando suas mãos, gritando. Eu podia ver como isso poderia ser uma distração para o atleta. Bem, é da mesma maneira com você e comigo. Deus está nos chamando para ir em frente de acordo com a sua palavra, mas há todos os tipos de distrações e todos os tipos de vozes. E se ele estiver chamando você, distraindo você do caminho de Deus, então não é de Deus. Então ele diz: os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Então, pondere a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Sabe, eu tenho um amigo, John Snyder, e eu ouvi ele dizer uma vez, ele disse: nós vivemos em uma era em que os cristãos continuam falando a respeito de paixão, 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 paixão. E ele disse: alguém precisa estar falando sobre ter cuidado, cuidado, cuidado e cuidado. Me escutem. Viver a vida cristã não é como andar com segurança na casa da sua avó. Viver a vida cristã é como caminhar por um campo minado, no meio de uma guerra. Enquanto você caminha no chão acima, há homens que estão atirando em você, e no céu estão jogando bombas. Esse não é um momento para descuido ou para tolices, mas é hora de não apenas conhecer a palavra de Deus, mas caminhar como a Bíblia diz, cautelosamente, dando cada passo com cuidado de acordo com o que está escrito. Diz: pondera a vereda de teus pés e todos os seus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Agora, isso pode parecer difícil de acreditar, mas quando eu era um menino, costumava haver uma família que ia viajar e eles passavam na estrada de frente da minha casa e eles não tinham carro. Eles tinham uma carroça antiga com rodas de ferro e era puxada por uma ou duas mulas. E ainda hoje, lá, os Amishes ou outros vão passar por esse mesmo caminho de bugs. E se você notar nas laterais, na cabeça do cavalo, da mula, sempre há algo que protege. Qual que é o propósito disso? Bem, esse animal precisa estar olhando para frente. Ele precisa sentir a direção de quem está guiando através das rédeas. Ele não precisa se distrair. Então, eles vão colocar isso nos olhos deles, de modo que o animal só possa olhar para frente. E se alguém estiver acenando, ou gritando, ou distraindo o animal não vai ver. Então, nós precisamos ser assim. Nós precisamos ser assim. Ele diz, nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, nós não devemos apenas fazer o que é certo. Nós devemos evitar o que é errado, nem mesmo olhar para isso.
E quando nos depararmos, chegando assim bem perto de um caminho que está errado, nós precisamos nos desviar dele imediatamente. Vocês provavelmente já ouviram o ditado que a vida é uma ladeira escorregadia. O pecado é uma ladeira escorregadia. Depois de trilhar esse caminho, você vai deslizar ladeira abaixo. Então, esta é uma passagem muito importante. Então, nós temos Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 17. É outro texto excelente. É uma passagem do Novo Testamento que diz: portanto, vede prudentemente como andais, seja cauteloso, olhe, preste atenção, seja cuidadoso como você anda, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Essa passagem é magnífica, jovens. Ele diz: tenha cuidado como você anda, olhe para onde você está indo. Sabe, muitas vezes na selva nós tínhamos que sair do barco, entrar na água e tirar as ervas daninhas do motor, ou às vezes arrastar o barco. E quando você está arrastando o barco, você precisa ter muito cuidado onde você está pisando. A areia movediça, há outros perigos que você pode pisar no barro, naquela lama do rio. Eu acho que qualquer número de perigos imagináveis. Então, quando você estava ali caminhando, você tinha que ter muito cuidado para ver onde você estava pisando. Quando alguém estava escalando uma montanha, eles olhavam com muito cuidado para a mão onde eles estavam segurando, porque poderia estar projetando algo, um pedaço de sólida rocha, quando na verdade é muito frágil, ou um ponto de apoio que eles iam cair e morrer. Então, tome cuidado. Tome cuidado. Sabe, quando eu estou andando lá no Walmart, sabe, é um lugar assim, ou no parque com a minha filha, eu não penso muito sobre ser cuidadoso, mas quando eu percebo que eu estou em um lugar perigoso, como em uma selva ou num rio com muito movimento de águas, onde talvez a guerra esteja acontecendo, ou lugares de homens maus, bem, então eu sou muito, muito cauteloso. Eu começo a olhar ao meu redor para sinais diferentes, sabe? Isso é perigoso, isso parece perigoso, este lugar que eu estou passando aqui é perigoso. Bem, vivemos atrás das linhas inimigas e nós precisamos fazer isso. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Sabe, há muitos homens que, na sabedoria mundana, eles são muito inteligentes. Mas no que diz respeito à vontade de Deus e os perigos espirituais neste mundo, eles são muito insensatos, eles são muito, muito nécios. Diz: não como nécios, e sim como sábios. Agora, como os homens sábios caminham? Agora, olhem aqui, crianças, isso realmente é importante. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Vocês já ouviram falar que uma vida preguiçosa, uma vida com ídolos, a cabeça vazia é a oficina do diabo? Isso é verdade. Tantas crianças hoje em dia estão fazendo coisas que podem não ser tremendamente nocivas ou más ou perversas, mas eles estão simplesmente ali perdendo tempo. Estão simplesmente perdendo tempo. Agora, com certeza, todo mundo precisa de distrações. Todo mundo pode usar um pouco de entretenimento. Eu entendo isso. Mas toda a sua vida não deve ser uma distração ou entretenimento. Pense em quantas horas você pode perder jogando videogame ou assistindo televisão, enquanto você poderia estar estudando a palavra, enquanto você poderia estar crescendo, poderia estar até investindo em outros aspectos da sua vida. Então, perceba, os dias são maus. Não perca tempo. Use esse tempo para se tornar sábio, para se tornar espiritualmente forte. Então ele continua e diz: não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Agora, vamos olhar para algo aqui. Olha o que nós temos. Você tem duas opções. Você conhece qual é a vontade do Senhor ou você é um tolo. Agora, já que estou falando principalmente com jovens, você conhece os mandamentos do Antigo e do Novo Testamento a respeito de como você deve tratar o seu pai e sua mãe? Quero dizer, você os conhece, você pode encontrá-los. Você já memorizou? Quero dizer, você pode ir até a Bíblia e ler? Você tem conhecimento deles? Você diz: bem, eu sei que eu devo honrar meu pai e minha mãe, e há algo sobre obediência. Você vê o que está acontecendo? Você não sabe qual é a vontade de Deus. Então você está inclinado à tolice. Você está entendendo? Você sabe o que a Bíblia diz sobre finanças? Bem, não muito bem. Então você não sabe qual é a vontade do Senhor. Então, com relação às finanças, você será um insensato em algumas áreas. Você sabe o que a Bíblia diz sobre o casamento?
Ou sobre o namoro, você diz, bem, realmente não muito bem, então você vai fazer algumas coisas sérias e bobas. Porque você tem duas opções. Você conhece qual é a vontade do Senhor ou você se torna um insensato, tolo. Agora, eu quero que vocês vejam isso. Eu quero que vocês se sentem aí e se perguntem, ok, eu não tinha me chamado de tolo antes, mas agora, através do livro de Provérbios, eu aprendi, através do livro de Efésios, eu aprendi, ou eu conheço a vontade do Senhor, ou eu vou ser um tolo. Qual é você? Se lembre que na grande comissão ele disse, ensine eles tudo o que eu os ordenei. Você conhece os mandamentos de Deus? Você conhece os preceitos de sabedoria de Deus? Você conhece a vontade de Deus conforme é revelado nas Escrituras? Se você disser que não, na verdade, você é um candidato de primeira linha para a tolice. E a única maneira de parar é se familiarizar com as Escrituras. Agora, veja Provérbios 10:17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Ok? Você não será capaz de permanecer neste caminho se você não puder ser ensinado, principalmente pelas Escrituras. Ensinável através de pastores fiéis que verdadeiramente expõem o texto. Se você não estiver disposto a escutar o que é ensinável em relação aos seus pais, ou talvez até mesmo a um ancião ou um irmão mais velho ou mais nova, você entende? Diz que o caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Você percebe que a sabedoria não nasceu comigo? Eu preciso de sabedoria. E você recebe conselhos, especialmente dos pais. Vocês não fazem o seu próprio caminho. Então, isso é muito, muito importante, de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado, se desvia. Quando alguém te diz que você está errado, você se opõe a ele ou simplesmente ignora? Você vai se perder. Perceba que na Bíblia, você tem todas as joias de sabedoria necessárias, mas se você ignorar as Escrituras, você vai se desviar. Você realmente vai. Você entende? Começa com o conhecimento de Deus, da palavra, tendo um espírito ensinável, percebendo a sua necessidade da palavra de Deus. E continua com o seu reconhecimento de, eu preciso de outros crentes, especialmente dos meus pais, preciso de sabedoria. Vamos a Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem permanece no caminho dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores. Meus queridos amigos, não é suficiente encher a sua cabeça com a verdade, ou se cercar de influências piedosas. Não há apenas coisas que você pode fazer a fim de ser piedoso, a fim de ser sábio, a fim de trilhar o caminho da vida. Há coisas que você deve evitar. E aqui, nós temos aqui, você não deve ficar no caminho dos pecadores, porque mais cedo ou mais tarde, se você ficar lá o tempo suficiente, você vai estar caminhando com eles. É por isso que eu digo que, não lute contra o pecado no início, simplesmente fuja. Fuja disso. Não se coloque em apuros, onde você será influenciado a se desviar do caminho de Deus. Você diz, bem, eu posso lidar com isso. Você não pode. Você não pode. Eu posso me colocar nessa situação. Eu posso escapar do perigo. Não, você não pode. E se você fizer isso, é apenas pela graça de Deus e você não deve tentá-lo. Então, o que você deve fazer? Evite esses caminhos que são contrários à vontade de Deus. Próximo. Devemos nos consolar com o fato de que o Senhor conhece o caminho dos justos, Salmo 1:6, e conhece intimamente todos os caminhos dos justos, Salmo 1:9 e 3. Isso é tão importante que o Senhor conhece a vereda dos justos. O que isso significa? Eu quero dizer, porque Ele conhece o caminho dos ímpios também. Então, o que significa? Bem, significa mais do que Ele conhece o caminho dos ímpios e sabe tudo sobre eles para julgá-los perfeitamente. Ele conhece o caminho dos justos, não apenas que Ele tem informações a respeito disso, mas está intimamente envolvido no caminho dos justos. E isso é um grande encorajamento. Você não gostaria de saber disso? Se submeter à palavra de Deus, que você vai estar no caminho da retidão. E você não gostaria de saber que no caminho Deus vai estar caminhando com você? Ele está preocupado com cada passo. Ele está ansiando ser uma ajuda para você no presente momento de necessidade. Acho que é um grande conforto. Agora,
Eu sei que nós demoramos um pouco, mas eu quero ir em frente e ver se... Eu quero pegar essa parte. O que mais devemos fazer para caminhar no caminho da luz, o caminho da justiça? Nós devemos orar. Vou apenas ler algumas dessas orações que são encontradas na Bíblia. Salmo 25:4. Faz-me conhecer o teu caminho, ó Senhor, me ensina as suas veredas. Vocês estão vendo? Você não saiu do útero sabendo e conhecendo o caminho a ser percorrido, e você não nasceu no cristianismo conhecendo imediatamente o caminho para ir. Você clama a Deus: me faça conhecer os teus caminhos, me ensine as suas veredas. Então você não simplesmente se senta aí, você vai para o lugar onde Deus ensina, e essa é a sua palavra. Salmo 27:11, de novo: ensina-me o teu caminho, Senhor, e me conduza por um caminho nivelado, por causa dos meus inimigos. O que ele está dizendo aqui é que, mesmo que você deseje trilhar o caminho da retidão, existem muitos inimigos, e você tem muitos inimigos. O diabo, os demônios, mas também as pessoas que se recusam a trilhar esse caminho. Eles querem arrancar as pessoas disso. Você entende? Então, vocês precisam de Deus para dar a vocês um caminho nivelado, para proteger vocês, para não deixar vocês caírem em tentação, mas para livrar todos vocês do mal. Salmo 119:35. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Eu oro para que Deus tenha o seu coração de tal maneira que você vai se deliciar na palavra dele, que você vai enxergar a poeira desse livro como ouro, que você vai tratar a sabedoria de Deus como joias finas, como ouro puro. Ó jovens, vocês precisam disso mais do que qualquer outra coisa, mais do que vocês precisam de diplomas universitários, carros, casas e fama. Vocês precisam da sabedoria de Deus. Vocês precisam caminhar na luz. Agora, finalmente, eu disse, nós deveríamos orar. E um versículo final, nós devemos estudar a palavra de Deus. Fazer todas as coisas orando no mundo, isso é bom, você precisa orar, mas se você não agir de acordo com as suas próprias orações, porque Deus vai te ensinar onde Ele ensinou ali, a verdade, onde Ele escreveu a verdade para você, para que você possa simplesmente abrir o livro, a Bíblia. Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Abra a Escritura. Você diz, isso é difícil de entender. Quem se importa? Quero dizer, quem se importa? Você diz, é difícil de entender. Sim, pode ser às vezes. Mas a sua vida depende disso. Sabe? Quando eu tive meu ataque cardíaco, eles bateram assim repetidamente com aquela máquina, né? Sabe? Quando eu acordei, vários dias depois, acho que acordei no primeiro dia, mas eu não sabia sobre isso. Quando eu finalmente percebi o que estava acontecendo, quando eu acordei, eu me senti como se eu tivesse sido pisoteado por um boi ou atropelado por um caminhão. E você sabe o que aconteceu? Era difícil respirar. Realmente era. Mas eu não tinha uma opção. Eu podia sentir a dor e respirar, ou poderia morrer. Bem, é da mesma maneira. Às vezes, é difícil estudar, ler a Bíblia, é difícil às vezes entender. Sim, eu sei. Eu sei que é. Mas é tão essencial para a sua vida espiritual quanto respirar é para o seu corpo físico. Estude a palavra de Deus. Ok, olhamos aqui para a vereda dos justos, e quando voltarmos na próxima lição, se o Senhor permitir, vamos olhar para o caminho dos ímpios e aprender sobre isso. Que Deus os abençoe.